Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um nosso episódio incrível. Hoje temos um conteúdo que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para você, mulher empreendedora, você, mulher que está pensando em empreender. Hoje nós temos a Kathleen Vemperlar. Falei certo, Kathleen? A Kathleen maravilhosa, ela é gestora de imagens corporativas. Gente, vocês não podem perder. Fica com a gente para escutar tudo que essa mulher tem para falar, porque ela é incrível. Cat, né? Aquela cheia de intimidade já, né? Cat, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Rosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Sobre o quanto que você tem trabalhado na gestão de carreiras, aquilo que você tem de bom para trazer para a gente. Se apresenta, Cat, e seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A Alessandra é uma querida, né? Já era fã da Mariana, eu segui a Mariana. Estou te acompanhando a partir de agora. Que bom. E estou muito satisfeita de estar hoje aqui, principalmente para falar para mulheres, né? Vocês agora falaram que produzem para mulheres e eu fiquei muito feliz de saber disso, porque quando eu abri a agência, a ideia era produzir para mulheres, apesar de que os meus clientes homens, assim, eu tenho um volume muito grande de clientes homens, mas a ideia era criar um conteúdo para mulheres e ajudar mulheres. Lá na agência, hoje, estava falando aqui para as meninas, a gente tem em torno, colocar diretos e indiretos, mais ou menos umas 30 pessoas, mas direto comigo hoje, umas 20 pessoas e 2 homens. Produto criado para mulheres, por mulheres, e assim eu empodero muito meu time, porque eu tenho uma história de vida muito forte, né? Eu não vim de uma família tradicional, rica, mas eu cheguei lá, e eu falo muito isso para as minhas meninas, que com estudo, com força de vontade, com dedicação e principalmente com excelência, eu acho que é essa que é a palavra, excelência, você pode chegar a qualquer lugar, e eu tô aqui viva para contar isso para vocês. Quem fala aqui para vocês é uma engenheira de formação, eu sou engenheira, tá? Eu tenho pós-graduação em engenharia de produção, trabalhei na BMW, na Telefônica, trabalhei na Telemar, na Oi, trabalhei na Rosneft, assim, eu trabalhei nas melhores empresas para se trabalhar no mundo e no Brasil, sempre como executiva. Por várias vezes eu fui a única mulher sentada à mesa para tomar decisões, né? E isso me empoderou muito, e é isso que eu ensino para o meu time, né? Eu tenho uma voz de liderança muito forte, né? Eu precisei ter essa voz de liderança, e vocês imaginam que tudo que para eu chegar onde eu cheguei, eu usei todas as armas que me foram disponibilizadas, e falar foi uma delas. Eu era muito tímida, né? Imagina, de formação eu sou engenheira, eu achei que eu ia ficar ali no papelzinho fazendo meu desenho e estava tudo certo. Mas eu percebi que se eu quisesse ir além disso, se eu quisesse chegar realmente a algum lugar, eu precisava perder minha timidez. Eu precisava criar uma outra pessoa se eu quisesse sair da cadeira de especialista para a cadeira da diretora. Eu precisava falar. Eu precisava corrigir a minha postura. Eu não podia mais andar assim. Eu precisava andar de peito aberto. Eu precisava falar bem. Eu precisava perder o medo de falar para muitas pessoas. A minha operação da Yamaha, não tinha ninguém. Era 600 pessoas diretamente comigo. Que maravilha. Olha, eu tenho certeza que você tem histórias incríveis para compartilhar com a gente. Muita coisa para contar para quem quer vencer. Pode vir. Cat, aqui o intuito dos nossos podcasts é sempre trazer alguma coisa que vá agregar imediatamente na vida dessas mulheres que desejam empreender. Sim. Então, a gente entende que a sua missão é parecida com a nossa, né? Trazer conteúdo de qualidade, informações, produtos, né? Como você fala, de qualidade para agregar na vida dessas mulheres que desejam crescer e desenvolver na sua carreira. Então, eu queria te perguntar, dentro dessa imagem corporativa, o que tu aconselha, o que tu diria para uma mulher que é o mais importante? A própria imagem. A imagem da gente, ela é silenciosa, ela te vende de forma silenciosa, né? A gente tem ali, a pessoa leva ali 7 segundos para fazer um valor sobre você a partir da tua imagem. Então, esse é talvez o teu bem mais precioso, e muitas pessoas negligenciam ela.
né? Muitas pessoas olham para aquilo, levantam de manhã cedo, olha, tá bom, assim mesmo, vou sair de casa assim mesmo e vai. Lá na agência, por exemplo, eu treino tanto meu time com isso, porque eu acho que você tem que estar pronto para as oportunidades, né? Pô, eu sei fazer alguma coisa. Como que eu vou me destacar? Se todo mundo tá daquele jeito, eu tenho que sair daquela zona de conforto, eu tenho que estar melhor. Então, chegou lá na agência, as meninas têm que se maquiar, elas têm que se arrumar, por quê? Porque a qualquer momento a Alessandra pode ligar para mim e dizer para mim assim, olha, Cat, preciso do teu serviço. E eu vou olhar para mim e dizer, vamos, vem comigo, fulana. E a fulana não pode olhar para mim e dizer que não está pronta. Mas ela é capaz. Mas eu não posso entrar com ela de qualquer jeito. Porque senão eu já perdi a oportunidade de mostrar que eu sou muito boa em outra frente. Então, se eu pudesse falar hoje para uma pessoa que quer empreender, primeiro cuide de si mesmo. Se olhe no espelho com muito carinho. E eu vou dizer outra coisa. Você só não faz se você não quiser. O que tem... Na minha época, eu tenho quase 50 anos, tá, gente? Na minha época era difícil. Porque não tinha YouTube. Você precisava de uma baça para fazer qualquer coisa. É verdade. Você tinha que ir na biblioteca para fazer qualquer coisa. Se você quisesse ter isso aqui de conhecimento. Minhas queridas, hoje, você entra numa cafeteria dessa, até a internet está de graça. Então, hoje, eu vejo que... tá tão fácil que basta você querer fazer, né? Então, eu não sei me maquiar. Alguém falou que eu às vezes ensino. Isso foi uma necessidade. Por quê? Porque as minhas clientes diziam para mim que elas não produziam o próprio conteúdo porque elas precisavam ir no salão se maquiar. Eu falei, epa, pera lá. Aí comecei a me maquiar, Cat, mas também só usa marca cara. Eu falei, epa! Por isso que eu fiz a parceria. Pode falar da Giane, pode falar. Três Elefantes. Fiz parceria com a Três Elefantes. Por quê? Uma maravilhosa que a gente também vai querer trazer aqui. Sim. Aí Giane, mano, eu quero fazer, mas eu quero fazer com maquiagem nacional, com preço acessível para todo mundo, porque eu não quero mais ver essa história que minha base é R$400. E aí comecei a fazer isso deixei isso acessível para todo mundo. Entendeu? Então as pessoas, eu sou engenheira, então tu chega com uma dificuldade para mim, eu vou te dar uma facilidade, uma solução. A minha mente, ela tá nesse automático. Com foco na solução. Com foco na solução, entendeu? E a gente começa a desenvolver soluções para isso. Então, minhas queridas, como vocês chamam? Pod-rosas. As poderosas. As poderosas se olhem no espelho com bastante criticidade, né? Se olhem realmente e busquem melhorar a si mesmas. Só de você fazer isso, você já vai dar uma virada de chave, assim, na sua vida, que eu vou dizer de uns 90 graus, porque o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua colega já vai dizer, vai pra festa hoje? Porque as pessoas não estão acostumadas a nos ver prontas. Mas, Kate, deixa eu te contar assim, uma história, né? Que é uma história pessoal, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. A minha mãe, a gente nunca viu a mamãe sair do quarto se ela não tivesse passado o pó e o batom. Então ela e na época nem tinha tanto assim protetor, né? Mas ela passava o hidratante, pó e o batom. Então, lá em casa, eu já, tipo assim, eu só tenho uma filha, né? Que é a caçula. Os outros dois são meninos. Mas a gente tem essa cultura. E isso é um valor que eu acho que muitas vezes a gente passa. Então, vocês me desculpem dizer, mas esse negócio de mulher relaxada, pra mim, é o fim da picada. E não é muitas vezes que a pessoa diga assim, é porque eu sou básica. Você ser básico não significa que você não vai passar protetor solar, que você não vai passar o hidratante, que você vai passar um gloss. Você não precisa acordar com batom vermelho, mas você... escovar os dentes, tomar seu banho, arrumar o cabelo. Ou então, se tá uma moita, deixa presinho ali num coque chique. E aí você já tá com um gloss e um protetor solar. Isso já faz uma grande diferença. Não faz uma grande diferença para como as pessoas, mesmo que você more só, como as pessoas estão lhe vendo, mas como você olha no espelho e você diz para si mesma, eu me cuido. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e melhora muito a sua autoestima, seu autoamor e faz você perceber que você não vale qualquer coisa. Você vale muito. Vaidade, isso mesmo, vaidade, sim. Vaidade, autoestima e querer fazer. A gente foram três coisas que não pode sair daqui, né? A vaidade que... mas eu não sou vaidosa. Tem que procurar alguma eu parte acho disso. Que a psicóloga que vai falar comigo agora, né? A psiquiatra, né? Vai falar aqui pra mim. Gente, a gente que fala pra gente o que a gente é. Na hora que eu digo pra mim... Acordei hoje e falei assim, eu sou vaidosa, ponto. O que precisa fazer pra ser vaidosa?
É assim que as coisas são. Eu me lembro que eu fiz um processo de emagrecimento e eu acho que isso vai ajudar as pessoas. Eu tive meu filho, ganhei 80, fiquei com 80 quilos. Eu pesava 67, quando o Gabriel nasceu, eu pesava 80. Aí eu olhei e falei, nossa, não posso ficar assim. Eu decidi que eu ia ser uma musa fitness. Eu falava pra mim todo dia que eu era uma musa fitness. E quando eu comecei a falar isso pra mim, eu comecei a pesquisar o que musas fitness fazem. Aí comecei a seguir um monte de... Olha, ela treina todo dia, ela faz 2 cardios, ela come ovos, ela come isso. Olha, ela não come bolo, olha, ela não bebe. E aí eu comecei a absorver aquilo na minha vida. Quando eu menos esperei, eu era uma musa fitness mesmo. Eu tinha voltado para o meu corpo, eu tinha ganhado a tal da... Mas porque eu mudei o meu estilo de vida. Quando eu disse para mim que eu seria alguma coisa. Então, quando você fala para si mesmo que você é, e isso não precisa, não basta você... Eu sou vaidosa. O que mulheres vaidosas fazem? Elas se maquiam? Deixa eu ver aqui como é que faz uma maquiagem. É simples. Basta você decidir que você vai fazer alguma coisa. Porque só a gente pode fazer alguma coisa pela gente. Eu não posso fazer por você. Você não pode. É eu que tenho que tomar uma decisão na minha vida. Reprogramar a mente, né? Sim. No meu consultório, no corredor, né? No corredor que dá pra sala, tem escrito: a vida é feita de escolhas. Sim. 2 pontos, faça as suas. E eu quero te dizer que você mudou muito a minha vida, viu? Porque nós fizemos uma live no ano passado e você contou essa história e aquilo refletiu muito na minha vida. Hoje em dia, eu faço acompanhamento, fazendo acompanhamento nutricional, estou com uma personal, faço uma suplementação, troquei de psicólogo. Então, uma psicóloga hoje que ela é especialista em transtornos alimentares e coach de emagrecimento. E todo esse processo, eu sempre me lembrava do que você dizia. Então, eu sou uma menina fitness. O que eu preciso fazer? E aí, para ser musa fitness. E aí, o que eu coloquei, na verdade, o meu é assim, eu também tenho quase 50 anos, né? E eu coloquei na cabeça assim, eu sou uma coroa fitness. E aí, o que eu sempre fico pensando, né? Eu digo, não importa que hoje eu olho no espelho e ainda não estou na imagem que eu quero. Mas você vai mas eu chegar estou lá. no caminho da processo. imagem. Na Isso verdade, mesmo. a gente tem que se apaixonar pela caminhada. Exatamente. Quando você entende que é durante a caminhada, no aqui e no agora, são 24 horas. Eu precisei viver no aqui e no agora, e eu vivo muito no hoje, e isso é muito importante também, se pudesse dar uma dica, pessoas, vivam no hoje. O que eu posso fazer por mim hoje? Agora. Não dia adianta, de cada um vez, dia de né? cada vez, são 24 Porque horas. a maior parte das pessoas, eu trabalho também com nutrição e emagrecimento, na verdade, restauração de saúde, né? Eu digo assim, porque eu trabalho com doenças crônicas. Então, eu falo para as pessoas pequenas metas, sabe? Eu vou me alimentar bem hoje, eu vou fazer exercício essa semana 4 vezes por semana. Então, você estabelecendo pequenas metas e sempre renovando essas metas, você consegue alcançar o seu objetivo. Não é verdade? Sim, com certeza. Eu creio que no teu processo deve ter sido isso também, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha melhor versão, quando eu estive mais bonita, aconteceu... Eu não tinha 20 anos. Isso aconteceu, eu tinha 43 anos. Aos 43 anos, eu me tornei uma musa fitness. Entendeu? E eu digo para vocês com muito orgulho que me tornei. Cadê os meus amigos da Caju Brasil? Eu tive Caju Brasil é uma das maiores empresas do Brasil de moda fitness. Eles são os donos, são muito meus amigos. Eu ganhei um macacão branco bordado com o meu nome, porque foi feito todo no meu corpo para cobrir a linha inteira deles. Nossa, então, que chique, né? Isso é excelência. É isso que eu tô falando para você. Quando você entra em um processo, seja ele qual for, vou fazer um arroz. O melhor arroz que você fez na sua vida. Eu vou fazer... É o melhor. É o melhor. Gente, se você vive na mediocridade... Desculpa quem tira 7, mas é medíocre. Se você vive na mediocridade do 7... Você está navegando num oceano vermelho, porque a maioria das pessoas tiram 7. E tiram 7, assim, não, mas eu só quero passar. Isso não, mesmo. e às vezes você ouve isso dos próprios pais. Olha, você só tem que passar. Né? E outros pais, não, você tem que tirar 10. Porque é muito diferente, né? Quando você se empenha para tirar 10, você vai pro Oceano Azul. Tem pouquíssimas pessoas empenhadas no 10, a maioria tem empenhada no 7.
E quando Na você média. olha na média, e quando você olha para aquela pessoa, por que ela quis tirar 7? Ela quis tirar 7 porque ela quis dormir, ela quis tirar 7 porque Zona de ela tava- conforto. ela tava exatamente, ela não estava tirando 7 porque ela estava cuidando de uma criança ou de um doente. Não, ela tirou 7 porque É a zona de conforto. é a zona dela. É. Então, pessoas, saiam desse tal 7, caminhem para o tal 10. E isso acontece também no aqui, no agora. Seja no arroz que você faz. Eu vou fazer uma esteira. Rapaz, vai ser a melhor esteira da minha vida. Vão ser 15 minutos de dor. E você vai lá e entrega. A melhor esteira da minha vida foi essa. Entendeu? Então, quando você começa a entregar o seu melhor em tudo que você faz, ainda que sejam pequenas ações, você começa a girar, e vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, que é de frequência, de energia, enfim. Você começa a girar numa frequência energética de excelência. E isso contamina pessoas e isso atrai para perto de você pessoas que também gostam de excelência. Porque perto da gente é a média das pessoas com quem nós caminhamos. Então, se eu gosto de tirar 10 pessoas que gostam de tirar 7, muito pouco vão ficar comigo. Por quê? Porque eu vou ficar pegando no pé dela que 7 eu não quero. Uma coisa assim, tem duas coisas interessantes que você falou, que é interessante a gente pontuar, né? Primeiro, que é do Oceano Azul. Então, para quem não conhece, a estratégia do Oceano Azul, que são 2 livros, né? Tem o volume 1 e o volume 2. Então, eu gostaria que você, se está nesse universo de empreendedorismo, ou se você deseja estar, que você seja uma pessoa que sempre busca esse oceano azul. E aí a Cat vai explicar para a gente exatamente o que é esse oceano azul. Então, explique para aquelas mulheres que estão aqui dando o seu like, deixando o seu joinha, o que é o oceano azul, Cat? O oceano azul é quando você está numa zona que não é mais de conforto, porque você está dando a sua entrega máxima ali e você está caminhando com poucas pessoas. O oceano azul é você estar navegando ali numa tranquilidade, numa paz, num vento batendo em você. Por quê? Porque a tua concorrência é pouca ali dentro, né? Ele é amplo. O vermelho, a gente fala que é dos tubarões. Os tubarões estão no vermelho. Então, tem muita opção ali, tá todo mundo se pegando dentro daquele negócio porque tá todo mundo dentro daquele lugar. Então, quando a gente fala que a pessoa tira 7, quantas pessoas tem dentro da mediocridade de um 7? Vou dizer que dentro... Isso, vou trazer para tua vida agora, para tua vida. Quando você estudava lá na sua escola lá, quantas pessoas tiravam 10 e quantas pessoas tiravam 7? Olha só. É um monte de gente no 7. No 7, o professor não lembra do nome dele. Porque é muita gente tirando 7. Mas do 10 ele lembra. Do 10 pode chegar lá para perguntar... aquele aluno que fica marcado pra sempre. E fica marcado não só na cabeça do professor, como na cabeça dos colegas. De forma o quê? Positiva ou negativa? De forma positiva. Fulano fulano estudou comigo, era incrível. Até hoje eu encontro essas bênçãos por aí. Sabia que quando chegou comigo, aí o pessoal fala, eita, era uma CDF. E assim, às vezes falavam, quando eu era mais nova, não sou CDF, não. Eu falei, eu sou CDF mesmo. Porque chegava, antigamente, era como se tu era CDF, tu era como se fosse um como se fosse bullying, pejorativo, né? Pejorativo. É porque E você, hoje em na dia- verdade, está entregando algo que as pessoas não querem entregar, que é dedicação. As pessoas sempre... Isso também é outra coisa. Cara, vai no teu caminho. Vai no teu caminho. Para de ouvir esse barulho que tá aqui do teu lado. As pessoas que não... Vou dar um outro exemplo. Desculpa, sem cortar você. Tu foi lá na tua academia, tu fez tua academia, e tu foi lá e disse, tá pago. Tu vai ver que ninguém dá like naquilo. Sabe por quê? Porque a pessoa que não conseguiu fazer tem raiva de você que foi e fez. Porque quando você vai e faz alguma coisa que outro não consegue fazer, você frustra aquela pessoa. Por isso que o CDF Sabe o que aconteceu sofre comigo? tanto bullying, porque Sabe na o que aconteceu verdade, comigo, Cat? a gente trabalha com a questão da inveja. Pronto, falei. Sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo assim, quando eu comecei rede social muito cedo, quando muitos médicos não faziam ainda Instagram. E aí, alguns que me encontravam, colegas, olha aí a blogueirinha, e viviam me chamando de blogueirinha. É médica das blogueiras e tal. Numa forma pejorativa. Meio que, né, discriminando o meu trabalho. Todo mundo faz, e aí agora né? muita gente faz igual a mim, como eu comecei no pioneirismo dessa parte do Instagram. É pra ver como são as coisas, né? Sim, é porque... Em vez de falar bem assim, poxa, que legal, tal, não. E aí, blogueira? Tá entendendo? Me falava assim alto no Olha, lugar. Imagina na psiquiatria, que é uma área que tem muito mais preconceito em relação a isso, né? Que as pessoas têm, assim, um histórico
do distanciamento do paciente, pela questão psicanalítica, né? Então, assim, tu estavas falando isso, né? E aí eu estava me lembrando de um queridíssimo, mandar um abraço aqui pro Cristiano, né? Eu e Cristiano, a gente é da mesma época. Pois é. Eu e Cristiano, a gente é da mesma época da faculdade. E então, o que acontece? Eu era de uma turma e o Cristiano era logo da turma seguinte. E algumas vezes a gente estudava algumas coisas juntos. E sempre a gente tinha alguma posição de destaque em alguma situação, né? Eu confesso que eu não era aquela aluna de só tirar 10, porque eu era muito curiosa e eu queria fazer muitas coisas. Então, eu tinha muitos estágios. Eu queria estar dentro do hospital, eu queria estar aprendendo na prática, eu queria estar ajudando as pessoas, eu queria estar fazendo coisas que iam além da fronteira do currículo. Então, o meu currículo, eu tive praticamente currículo paralelo ao meu currículo da faculdade. Então, assim, você sempre sabe quando você acaba se tornando uma referência e as pessoas têm duas situações, que era o que eu via e que eu vejo até hoje em relação a alguns colegas. Eu mencionei o Cristiano, entendeu? Porque eu também vejo muito isso em relação a ele. Que tem gente que ama, que admira, que segue, que adora. E tem gente que cria barreira, que cria preconceito, que fala mal sem nem conhecer a pessoa direito. Pela imagem que a pessoa passa, a pessoa não consegue lidar com aquela imagem, né? E ela pega e ela traz o componente negativo. Eu vou dizer para você que, nesse caso específico, eu particularmente não gosto muito de falar dos meus clientes, mas nesse caso específico, o homem é um sucesso. O homem se tornou referência Brasil, você não está entendendo. E eu acho que as pessoas que não entenderam como, de forma produtiva e proveitosa, ele usou isso a favor dele, deveriam baixar, vou usar o termo que vocês usaram, a palavra inveja, devem baixar a guarda da inveja e irem estudar o case de sucesso que é o Cristiano. O Cristiano é convidado para palestrar no Brasil. Ele tem uma agenda aí que eu acho que faz inveja para muita gente. E ao invés da gente olhar para aquilo e falar que é um blogueirinho, não sei o que, tem que entender como aquilo gera lucro e produtividade na vida dele e como ele se conecta. Eu também falo uma coisa, Mariana, eu acho que talvez isso sirva para você também. Você não fala para os seus pares médicos. Você fala para o seu paciente. Exatamente. Quando você entende isso foi uma coisa que... o conteúdo do Cristiano, ele é meu, né? Então, eu fiz uma virada... Quando eu encontrei o Cristiano, e foi assim, um case de muito sucesso, já que a gente está falando do Cris, é um case que eu tenho muito orgulho. Quando eu encontrei o Cris, eu falei, Cris, a gente vai mexer no teu conteúdo. E você é responsável até pelo casamento dele, que eu tô sabendo. Tudo! O Cris a gente ficou amigo. Ele também grava podcast aqui no mesmo estúdio que a gente, né? Então, assim... A gente ficou muito amigo no meio do caminho. A gente precisa parar com essa... A gente precisa, assim... A sociedade se tornou um local onde as pessoas são polarizadas. E é isso que eu acho, assim... eu não consigo me acostumar, porque a gente é de uma geração onde as pessoas elas sabiam torcer pelas outras. Então, hoje, por exemplo, a Mariana. Eu vejo a Mariana, uma menina... É uma ginecologista. Olha, menina. Assim, menina fitness. De muito sucesso. De muito sucesso, muito reconhecida, um trabalho maravilhoso. Já sigo a Mariana muito antes da gente ter essa proximidade de fazer podcast e tudo, né? Então, todo esse é um processo. Para a Mariana chegar aqui, tu começaste teu Instagram em que ano, Mari? Foi 2014. Eu comecei o Instagram em 2013, mas o meu Instagram não tinha um foco tão profissional, né? Era mais foco pessoal. Então, tudo isso é uma jornada. O quanto tu já não aprendeste, né, a te posicionar de uma forma diferente. Porque se hoje a gente não tiver vergonha do que a gente fez no ano passado, é porque a gente não evoluiu. A gente tem que ter vergonha do que a gente fez na semana passada, no mês passado, no ano passado. Por quê? Porque a gente aprendeu mais. E é isso que eu acho que tu trazes, sabe, Cat? Porque eu já acompanho a tua jornada há um tempo. E tu sempre traz... Poxa, hoje eu entreguei o meu melhor, mas amanhã o meu melhor pode ser melhor do que o do ontem. Sim, e eu acho incrível, cara, essa tua... Esse teu conhecimento, essa energia que tu passas. Essa busca incessante pelo novo e pelo melhor. E não é para mim. Se vocês olharem meu Instagram, agora que eu comecei a muito custo mexer nele, eu tive uma reunião com os meus sócios, enfim. E esse Cat, você precisa falar, você precisa sair dos bastidores. Por quê? Como eu estou estrategicamente dentro de muitos locais, eu tenho contrato eu não posso nem dizer que eu atendo o cara. Por quê? Porque eu realmente estou ali na linha de frente dele. Mano,
não gostei disso, a gente vai refazer, você vai falar assim, assado, cozido. Não é assim. Então, como eu estou muito na frente disso, eu tomo decisões, muitas pessoas não querem. Tem gente que gosta. O Chris Cat vem para cá, tira uma foto comigo, fulano vem para cá, eu top. Mas tem gente que eu tenho o contrato ali de sigilo, entendeu? Que eu não posso nem dizer que o cara é meu cliente, tá tudo certo. Entendeu? Então, mas em função desse sigilo que rege a maioria dos meus contratos, eu falo muito pouco quem eu sou. Eu deixo muito dentro da KW, e a KW são as minhas social mídias. Então, eu deixo elas conduzindo lá o Instagram e tudo. A minha associada, não, Cat, você vai precisar falar. Porque é você que puxa tudo isso, é a tua energia que está aqui, e eu quero que as pessoas conheçam isso. E não pode ficar só para meia dúzia de clientes. Não, você vai falar. E aí, elas lá começaram a mexer no meu Instagram, então eu estou mais falante, eu estou subindo vídeo, dando dica, falando, enfim. Aceitei esse convite que há um tempo atrás eu não teria aceito, porque realmente eu não... dentro da estratégia do negócio, não era interessante. Mas aí me convenceram que não. Você vai falar, você tem que falar, não sei o que e tal. Eu falei, então vamos, onde é que eu tenho que falar, o que é que eu tenho que contar para as pessoas. E é muito bom poder compartilhar, porque realmente eu tenho uma história de vida muito forte e eu realmente tento trazer essa coisa da excelência. E se eu pudesse deixar uma palavra ligada para a minha excelência, se as pessoas que ligassem o meu nome à excelência, porque foi essa pequena palavra que me fez uma travessia gigante da filha da moça que veio do interior de Irunepé para trabalhar na casa de família e o técnico de eletrônica. Aí eu gosto de falar, vou chorar, porque eu tenho uma história muito forte. Entendeu? Eu não nasci em berço. Quem me vê hoje, com tudo que eu tenho, pensa que a Cat nasceu rica. Negativo, queridas. Não nasci rica, não. Até os 12 anos de idade, mais ou menos, 10, 12 anos, eu sequer falava o R. Eu precisei realmente dizer que eu olhava para aquilo e dizia, eu não quero aquilo para mim. Eu sei que tem um lugar melhor, eu não sei bem onde ele está, e eu quero ir para esse lugar melhor, e o que eu preciso fazer para sentar lá. Aí eu me lembro do dia que eu fui fazer vestibular. Meu pai olhou para mim e eu falei, mãe, e agora? Eu vou fazer vestibular e eu não sei o que eu vou fazer. Fiz o TAN. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí o meu pai olhou para mim e falou assim, filha, você pode ser advogada, pode ser médico ou engenheira. Nessas 3 profissões, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer. Aí eu olhei e falei, meu Deus, vou ser engenheira. E fui lá, me inscrevi, realmente me tornei engenheira. E a minha primeira e maior dificuldade dentro do curso de engenharia foi chegar lá, era uma turma de 30, tinha 3 mulheres. É verdade. Eu chegava no curso de engenharia, eu via isso do meu colega ao meu professor da sala de aula. Ele falava assim para mim, pedagogia, culinária, corte e costura. Preconceito. Um preconceito. Essa mesma pessoa, para vocês verem como o mundo é incrível. Esse mesmo professor que fazia bullying comigo, porque ele realmente não acreditava que eu iria a lugar nenhum. Foi o mesmo homem que 20 anos depois, bateu na porta de uma das minhas operações para me entregar um currículo para pedir para trabalhar na minha equipe. E o interessante dessas histórias assim de vida é que as pessoas, quem vê luxo não vê corre, né? Então, eu falo muito disso. Eu sempre, como eu estava falando, essa brincadeira do negócio de ser fitness, né? Aí, muitas vezes eu pego e eu coloco lá nos stories. Eu falei, olha, eu tô indo porque eu tenho que ir, não foi fácil levantar da cama, eu tô aqui, não tô com aquela cara maravilhosa, mas por quê? Mas eu tô vindo aqui dizer para vocês que até sair da cama, abrir o olho, sair da cama e chegar lá não é fácil, mas é mais um dia que eu tô vencendo a mim mesma. E o que você tá trazendo é exatamente isso. Você venceu a si mesma. Porque Várias você vezes. eu estudava no colégio de freira, e eu tinha uma colega que escolheu fazer engenharia. Todo mundo, às feiras, chegava... Mas, minha filha, por que você quer fazer engenharia? Como se fosse um crime. E ela entrou para a faculdade de engenharia, fez tudo. E ela chegou e ela contava isso para a gente. Gente, na minha turma só tem eu e outra. Não Não era a Vlad a Bessa, não? Aí... Porque só era eu e ela. A Vlad era da minha época também, da faculdade, mas não era ela. Aliás, da escola. E aí, o que acontece? Quando a gente vê pessoas que rompem barreiras como você, isso não pode ficar guardado, meu amor. Você tem que trazer sua história para o mundo. Agora, me diz uma coisa, que eu não gosto. Eu gosto do babado forte. Babado. Conta pra gente, qual foi o pior momento da tua vida? Nossa.
Nem sei te falar, porque eu sou uma pessoa que eu aprendi a fazer algo chamado lesson learning. Você imagina? Eu estou pensando aqui o que foi que eu acho que de todas as coisas que eu vivi, e eu já passei coisas bem difíceis, eu acho que o meu primeiro filho, eu ter recebido ele num vidro, foi das coisas mais dolorosas que eu vivi na vida. Eu nunca vou me esquecer daquilo, e aquilo foi uma das poucas coisas que destruiu a minha mente. Quase nada destrói minha mente. A tua opinião, por exemplo, sobre mim, eu aprendi a me blindar dessas coisas, porque se eu não me blindasse disso, eu não chegaria a lugar nenhum. Porque as pessoas, elas têm, quando elas não conseguem alguma coisa, parece que elas sentem algum tipo de prazer em não deixar você fazer também. São cruéis, entendeu? né? Elas são cruéis. Então, assim, eu aprendi a abstrair a opinião do outro sobre a minha vida, principalmente se eu tivesse certeza do que eu estava fazendo. E eu sempre fui muito racional. O que é racional? Tenho esses 2 copos, eu tenho que chegar daqui para ali, o que eu preciso fazer, fazer aqui meu planejamento da minha viagem. Tu gostou, tu não gostou, o problema é teu, que eu fiz aqui meu planejamento, então tá traçado, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, tu vai... Eu não vou longe, não. No dia que eu decidi que eu ia deixar de ser especialista e que eu iria começar a pleitear a vaga de executivo em multinacional, que eu não queria mais ser especialista, que eu queria ter uma qualidade de vida melhor, enfim, queria ganhar mais... que eu precisei mudar a forma como eu me vestia. A forma como... Que as próprias ficam... tu tá arrogante, né? Agora tu só anda assim. Agora... Não, mas é uma comunicação isso. E eu precisava comunicar para as pessoas aonde eu queria chegar. E como eu chegaria. Entendeu? Então, eu comecei a usar todas as armas que estavam ao meu redor. Se eu quero ser notada, eu já tenho números incríveis, né? Eu tinha números incríveis nas minhas operações. Eu era famosa pelos números que eu tinha. Mas ninguém me conhecia. Por quê? Porque eu estava ali encolhidinha num cantinho, não queria ser vista. Eu entregava meu relatório. Eu falei, não, eu preciso mudar isso, cara. Eu preciso começar a falar. Eu preciso usar esse corpo que Deus me deu a meu favor, esse rosto que Deus me deu a meu favor. Vou começar a me arrumar, vou trocar essa roupa, para eu poder me destacar. E eu já tinha como subsídio meus números. Então, eu já era boa no que eu fazia. Eu precisava virar a minha imagem para aquilo, entendeu? Para eu poder caminhar, e não deu erro, deu super certo. Por quê? Porque eu comecei a chegar nas reuniões, eu chegava muito bonita, muito arrumada, todo mundo queria saber quem é aquela moça. Aí ia eu lá com o meu projeto. Não, eu fiz o projeto. É você daquele projeto? Eu falei, sim, sou eu. Nossa, mas cara, que incrível, teu projeto é incrível. Então as pessoas começaram, pela minha imagem, suscitar quem eu era. A te notar a mais, me perceber, né? E eu tinha ali, aí eu faço questão de deixar isso bem claro, tá, também. Você tem 5 minutos para você mostrar que você só não é uma pessoa bonita, tá, gente? 5 minutinhos é o tempo que você tem. Porque se naquela oportunidade que a pessoa te dá, o teu diretor, o teu presidente, de te conhecer e você mostrar que você não tem nada, que você não tem conteúdo, morreu ali. Conversa de elevador. Exatamente, mas a conversa certa. E qual é a tua conversa de elevador? Qual é se você tiver 10 segundos no elevador para você dizer quem é a Kate? O que você vai falar? Posso te ajudar. Uau! Eu posso te transformar numa pessoa muito melhor do que você é hoje. Posso fazer isso por você também. Tem potencial. Entendeu? Então, eu sou capaz disso. É o meu dom. O meu dom é o meu olhar sobre você, porque todos nós precisamos de um olhar sobre nós mesmos, né? Que não seja o nosso é meio viciado. Então, E cheio de crenças limitantes, também, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, a coisa que mais me doeu, eu tive uma gravidez ectópica. Minha primeira gravidez foi ectópica. A doutora Mariana explica aí o que é isso. Eu tive também uma já. É horrível. E é uma coisa horrível, porque você faz ali... O bebê precisa ser retirado, e na hora que eu saí da maternidade, alguém me deu um vidrinho e disse assim, olha, precisa levar isso aqui para o laboratório. Aí eu peguei o vidro, eu tive quase morri disso, tá? Não era nem pra estar aqui, porque foi realmente... Ela rompeu. Sim, foi uma situação delicada. E quando eu olhei o negocinho dentro do vidro, era meu filho. Nossa. Então, foi assim... Até hoje, a minha voz ainda fica... Enfim, foi talvez a coisa mais difícil que eu tenha vivido, mas eu olhei para aquilo tudo e falei, isso não vai me destruir, porque realmente comeu o meu cérebro, entendeu? E eu sou uma pessoa que não deixa nada comer meu cérebro, mas isso porque eu fui questionar Deus, eu fui questionar coisas que a gente normalmente não questiona, sim, entendeu? Mas eu hoje... É normal, até o ser humano, isso sim, acontece, né? Sim, mas você não... Eu não sou uma pessoa que questiona Deus.
eu sou uma pessoa que eu edifico, glorifico todos os dias, porque se eu cheguei até aqui, as minhas dores me trouxeram aqui. Amém. Entendeu? Então, o que eu faço com a minha dor? Lesson learning. Eu cometi um erro, esse copo virou aqui, foi mesmo, ele virou, o que eu posso fazer para ele não virar nunca mais? Eu faço meu lesson learning aqui, chamo o meu time, olha, o copo virou. Virou para mim, mas não vai virar para você. Porque eu vou dizer, a partir de agora, o que você vai fazer para esse copo não virar mais. Então, eu tenho isso, eu aprendo e multiplico. Com meus erros. Exatamente. Aprenda com os meus erros. E eu faço questão de ensinar isso para as minhas meninas. Por quê? Porque se eu ensino para elas, eu as poupo amanhã de cometer uma falha que, eu já cometi, eu já aprendi com ela. Com certeza. E as pessoas, elas têm que aproveitar. Imagina a tua equipe, né? Ter uma pessoa, um CEO como ela, como a Cat. E elas têm que entender que você não tem que ficar errando várias vezes. Não precisa. Você não precisa errar. Se você já começar acertando, é a melhor coisa para você. Sim. O caminho é bem mais leve e mais rápido. E leva todo mundo para excelência, né? Vamos lá. Então, a gente falou sobre autoimagem, certo? Sim. Então, a gente falou sobre excelência. Foi uma dica incrível essa que você deu sobre excelência. Sobre aprenda com os erros dos outros. Sim. Né? O que mais você tem a ensinar? O que você ensina para essas pessoas e que você está envolvida com a gestão da carreira delas? Até agora foram dicas incríveis. Eu tenho certeza que tem muito mais aí. Eu tenho toda essa experiência, né? Eu tenho quase 30 anos de carreira como executiva em multinacionais muito grandes, né? Quando você vai ser executivo numa multinacional dessa, a primeira coisa que você passa é pelo branding dessas marcas. Você se torna o que a gente chama de embaixador da marca, né? Então, eu fui embaixadora de marcas muito fortes, como BMW, por exemplo, fazendo o curso dentro da própria BMW. Então, quando eu saio desse processo, e eu juro para você que eu nem ia abrir nada, tá? Quando lá no ápice dos meus 40 e poucos anos, eu falei, agora eu quero me aposentar. Agora eu quero me aposentar, que eu trabalhei a vida inteira, agora chega para mim. E aí veio essa coisa da pandemia, e a pandemia pegou todo mundo meio desprevenido, e começou a chegar na minha casa, as minhas amigas começaram a mandar, Cat, fotografa essas roupas aí, porque a Musa Fit tinha o corpinho mais ou menos, né? Faz umas fotos com essa roupa aí. Cat, eu preciso de umas fotos com as joias, não sei o quê. E eu comecei a produzir aquilo, e as pessoas começaram a me ligar para perguntar quanto custava. Aí, quando começou essa palavra, quanto custa, eu vi que eu tinha um produto. E isso tinha valor. Sim, tinha valor, né? Eu falei, nossa, eu tenho um produto. Só que eu fazia as coisas de um jeito muito único. Na verdade, eu faço ainda hoje. E aí, esse jeito único que eu faço as coisas, eu chamo de metodologia, que é a minha metodologia. E, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque os meus números de agência também são bem incríveis, entendeu? Quando a gente compara com outras agências. E o branding que eu trouxe, que eu levo para o meu cliente dentro... Eu não faço muito isso, tá, Alessandra? Porque é uma coisa que me consome muito, eu não consigo precificar isso, né? Porque realmente me envolve muito. Mas alguns clientes recebem. A minha orientação direta dentro do processo deles. Por exemplo, alguém falou o nome do Cabral. O Cabral é uma das poucas operações onde eu me faço presente. Dentro da operação dele, uma vez por semana, eu estou envolvida diretamente no processo dele. E eu ensino, humildemente, essas pessoas a ouvirem. Porque se tem uma coisa que você pode fazer dentro da posição de executivo, é ouvir o teu colaborador, né? Então, e é muito difícil, porque outro dia eu falei sobre isso, o cara sai médico, ele aprende um bocado de coisa na faculdade de medicina, mas ele não aprende gestão, ele não aprende marketing, ele não aprende sobre contabilidade, ele não aprende nada dessas coisas. Então, como é que você vai gerir teu time, tua clínica com 20, 30 pessoas dentro da tua clínica, se tu não entende nada de gestão? Tu não sabe sobre demitir, sobre contratar, tu não sabe liderar, tu não sabe comunicar, tu não entende que a melhor liderança que existe é a do exemplo. Se eu quero que você faça alguma coisa, eu preciso fazer primeiro. E eu preciso fazer daquilo uma constância. Eu não posso mentir para você, porque se eu estou mentindo para você, quem tá percebendo é uma mentira. Ela vai, tudo é fake. Porque quando ela chega lá no escritório, ela vai de chinela havaiana. Você tem que ver como é que eu me arrumo para ir ver meus funcionários. Por quê? Porque eu quero que elas andem como eu ando. Por quê? Porque elas carregam a minha imagem e o meu nome. Entendeu? Se chama KW o negócio. Então, eu digo muito, e eu seleciono essas meninas para trabalhar comigo com muito cuidado, exatamente porque elas carregam o meu nome. E tem que ter essa coisa de excelência. E eu levo muito isso para todas as operações onde eu me faço presente.
entendeu? Onde eu consigo, né, tirar ali meus 10 minutos. Então, a outra palavra seria ouvir. Ouvir o teu colaborador. Ouça o seu colaborador. Muitas vezes as soluções, elas são mais simples do que você pode imaginar e elas já estão de posse do teu time. Só que você não tem tempo para ouvir as pessoas. Quando você ouve os teus colaboradores, eu sou empresária também, né? Quando a gente ouve os nossos colaboradores e deixa que eles coloquem em prática aquela ideia, a ideia é deles totalmente. Sim, e eles vão tem outro ficar significado. 100% engajados. Porque aquilo não vem de uma ordem superior como a nossa, né? Sim. Isso vem deles, então Partiu deles, né? eles se tornam muito mais engajados, né? Sim. E executar aquilo, então eles tomam posse daquilo. Eu costumo dizer que as minhas gestões, elas são participativas, eu faço gestão de porta aberta. Isso o que significa? Que a pessoa pode bater na porta, entrar e falar o que está sentindo, entendeu? Eu sou muito humana também, isso foi uma coisa que eu fui adquirindo ao longo do processo, entender que a gente trabalha com pessoas e que pessoas são feitas de carne e osso e que nem sempre elas estão bem. Por exemplo, uma funcionária minha, o pai morreu. Né? Eu falei, filha, vai para casa e só volta para o escritório quando você se sentir bem. Ela, mas e agora? Estou me sentindo órfã. Eu falei, você está tudo menos órfã, porque você tem mãe em mim. Então, pode ir, viva seu luto, volte quando você se sentir bem. Aí, ontem ela me ligou, o pai morreu segunda-feira. Quando foi ontem, ela me ligou. Ela falou, já estou bem. Eu falei, então, vista a sua couraça e vamos trabalhar, porque seu pai descansou e a gente tem muita coisa para fazer. E uma coisa assim muito interessante, né? Você falou em branding, mas muitas pessoas devem estar se perguntando, brand, o que é isso? É de comer? E as pessoas também confundem muito, né? A questão do brand ser só a logo bonitinha, aquela cozinha. Então, assim, fala para as mulheres que estão assistindo a gente, Kate, o que é o branding? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Branding, eu diria que é você. Você é seu branding. Né? Você é o seu branding. E aí, quando eu falo que você é seu branding, você tem excelência no que você faz. Olha só a palavra excelência de novo. Porque se você é a sua marca... Vou chegar lá na manicure, por exemplo. A última unha que você fez foi a melhor unha que você fez naquele dia? Porque é isso que é a sua marca, é a sua essência. O seu branding, ele é basicamente, em pequenas palavras, a sua essência. É quem você é, como você faz as coisas, de que jeito você faz as coisas. Entendeu? Isso vai para tudo. Vai para a moça que faz o bolo. Como que esse bolo sai do teu ateliê? Como que esse bolo sai de lá? Em que caixa que ele sai de lá? Como que ele é entregue? Ele vai com bilhete? Ele não vai com bilhete? Tudo isso ao redor do teu produto é o teu branding, não é só o bolo. Você pode fazer um bolo incrível, super gostoso, mas e aí, como é que ele foi entregue? E esse branding, ele agrega valor no teu produto, Sim. né? E ele tá em tudo, tá? Na forma como você se posiciona, como você fala, como você se... Ou, pô, olhei para você, a boleira tá suada, tá pingando, tá com aspecto de sujo. O bolo, olhei pra Coisa de ela. maia velha rasgada. Eu olho pro negócio, Será que eu olho... vou comer esse bolo? Aí a Cara, pergunta horrível, que eu né? faço é, dá para mostrar a boleira e o bolo no mesmo vídeo? Isso mesmo. Eu acho que é uma regra bem prática que todo mundo Eu pode colocar em posso prática. mostrar Eu posso mostrar a manicure e a unha e que a ela unha? fez? Exatamente. Né? Se eu pudesse deixar vocês numa linha de raciocínio, né, sobre branding, é isso. É você. Como você Muito bom. estar junto ao seu produto. Né? É claro que se você for abrir o livro, tem outra coisa. Mas, em linhas gerais, para você fazer um aprendizado e realmente pegar isso que eu estou falando e trazer para a sua vida, é isso. É sobre você. É sobre como você se apresenta e sobre como você apresenta seu produto. E se o seu produto é só um produto bonito ou você está pronta para aquele produto também? Você é tão bonito quanto o seu produto? Você está tão preparada quanto o seu produto? Entendeu? É sobre isso. Cat, me conta, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala aí pra gente, como é que é o teu contato? Eu tô no arroba... Produção, tem como colocar o Instagram dela aqui na tela pra gente? É Arroba KATWAJN. E o da minha agência é @KW. Pera lá, ele vai colocar o tá. teu?
Aí depois a gente vê o da agência. Tá, o da agência. Mas vocês vão pôr lá que lá tem sempre o da agência, né? É verdade, porque tá na bio, né? Isso, tá na bio. Essa semana a gente abriu o escritório em São Paulo, então eu tô bem feliz. Ontem Que eu até saí legal. pra comemorar com o Daniel, Que meu legal. esposo. Repete pra ele rapidinho. Que O quê? No Instagram. KATWAJN. Cat maravilhoso, viu? Olha, muito bom, tá? Excelente. Não, e eu tinha com certeza certeza ficaram gravadas que ela na minha estava mente. ocupada, que ela estava com mil compromissos. Tava mesmo, ela cancelou Aí sendo eu cirúrgico peguei, pra vir pra cá. Aí eu peguei, eu disse assim, gente, tem tanto tempo que eu quero entrevistar a Cat, porque eu tinha certeza que você ia trazer muito conteúdo de qualidade. Você que está aqui nos assistindo, pega essa entrevista e, tipo assim, escuta de qualquer jeito. Todas as vezes que você escutar o nosso podcast, toma para ti a seguinte situação. O que eu, hoje, vou pegar para minha vida daqui? E hoje eu tenho certeza que não é uma coisa que você vai pegar para sua vida, são várias coisas. Porque aqui nós falamos de quem você é, independente de onde você esteja. De onde você estiver. De que posição você estiver, Exatamente. né? Não é, a gente não está falando aqui só para uma De grande grandes empresária, donos né? de Não, empresa, Mas não. está falando para todo mundo. Isso aqui serve para você que faz seu salgadinho em casa, para você que trabalha com, né, faz os seus trabalhos manuais de pequenas encomendas para entregar para o seu público, né? Que tipo de Faça produto você o tem? seu planejamento. Você está aqui no agora, numa determinada posição. Aonde eu quero chegar? É essa pergunta que você tem que se fazer todos os dias se você quiser sair da sua zona de conforto. É para onde eu vou? E trace a sua meta. Pô, hoje eu estou entregando, estou fazendo meu salgadinho aqui de dentro da minha casa, mas amanhã eu quero ter um ponto na rua. Onde é esse ponto? Você já começa ali a planejar aquilo, nem que seja um pedacinho. Pô, eu quero ter um ponto na rua tal, não sei o quê, não sei o quê. Pô, agora eu já cheguei no meu ponto. Agora eu quero ter um... Visualize. Pô, consegui meu ponto. Agora eu quero ter um quiosque dentro do shopping. O que eu preciso fazer para ter um quiosque no shopping? E vai descobrindo isso. E quando você vê, você fez a caminhada, mas apaixone-se pelo processo. E quando a coisa é bonita, ela chama atenção. Sim. Aí você vai criando com a sua cara e você melhora a sua autoimagem. Tudo isso aí Sim. você chama atenção. Porque, primeiramente, a gente chega num lugar pelo bonito. Aí depois a gente vai ver se é bom mesmo. O cérebro da gente faz uma percepção em, eu acho que são 8 ou são 7 segundos de valor do outro a partir da imagem. Então, se eu estou dando essa dica preciosa para você, qual é a percepção que uma pessoa que está te olhando agora está fazendo de você nesse momento? Tem um meme que diz assim, eu dizendo que não estou aqui para julgar ninguém e julgando horrores. Então, quem nunca olhou para alguém já fez um primeiro conceito, né? Sim. Um conceito de que a pessoa é besta, é fresca, ou de que a pessoa é relaxada, ou de que a pessoa não tá nem aí para nada, ou que a pessoa é patricinha, ou que então tudo a gente vai formando conceitos, julgamentos, porque isso é nato, isso é uma coisa natural. A gente olha e a gente já começa a formar uma opinião, mesmo antes de você se aproximar. Deixa eu tirar isso do achismo. Lá nos anos 70, mais ou menos, a Universidade de Stanford, se eu não estou enganada, fez uma pesquisa. E, salvo me engano, depois vocês pesquisem melhor, aí vocês estão com o Google na mão, vocês podem ver. 83% da comunicação é não verbal. Ponto. É sobre isso. Mas 83% é não verbal. Se ela é não verbal, ela está onde na imagem? E tem uma outra coisa muito interessante. Por exemplo, eu já te disse isso várias vezes, né? Eu gosto muito da tua energia. Sim. Então, e você falou de bioenergética no começo. Sim. Então, eu quero trazer isso aqui também. Nós temos uma estudiosa, né? Uma pessoa muito interessante, que ela fala muito da questão da energia, que é a Elaine Ourives, né? Então, Curto demais ela. Sabia que você ia... Mas não só... A Elaine é o que a gente chama de treinadores, né? Isso, exatamente. O meu treinador não é a Elaine Ourives, é o Deepak Chopra. Né? E aí você vai se conectando com o treinador. A gente vai entrar numa outra seara aqui, tá, gente? Mas se vocês quiserem realmente mudar... nem sempre eu fui assim. E isso foi uma coisa que aconteceu na pandemia. Eu realmente, para baixar meu processo todo lá, eu fui me conhecer mais. E o meu treinador, na verdade, é o Deepak Chopra. E algumas coisas
depois que eu obtive conhecimento, algumas coisas eu mudei totalmente na minha vida e uma delas é a presença de pessoas tóxicas. Isso. A minha paz não está à venda. Tem um bocado de coisa à venda, mas a paz não. Então, é assim, se eu estou num ambiente e aquele ambiente não me faz bem, aquilo me adoece, eu me levanto de manhã e digo assim, vou ter que ir ali. Se eu fizer esse bico 3 vezes, eu já ligo para a Márcia e já falo assim, amiga, Cancela esse fora. cliente. distrato. Pode fazer. Eu falo isso para você porque quando eu já fiz uns distratos tão estratégicos esse ano que me trouxeram uma paz de espírito. Nossa. Que você não está entendendo o quanto nós crescemos depois que eu fiz determinados distratos. Por quê? Porque aquilo fica te consumindo numa energia tão esquisita, parece que não prospera. Por quê? Porque o outro está insatisfeito e às vezes nem é contigo. Mas ele está tão insatisfeito na vida dele em linhas gerais e termina transferindo aquilo para você que não tem nada a ver. Então, hoje... para a gente ter um trabalho de excelência, as pessoas que estão te fazendo têm que estar bem consigo mesmas. Eu não posso pegar a minha menina que o pai acabou de morrer, dizer para ela, mesmo com 24, mesmo sabendo que a justiça me resguarda há 24, no outro dia manda ela ir para lá te cobrir, que ela vai chorando, cara. Ela não está bem. Vai entendeu? Ela tem que ficar, todo o vai teu contaminar ambiente. todo mundo, vai contaminar meus colaboradores, vai contaminar o cliente que ela Cat. Aí o cliente diz, pô, Cat, tu mandou a menina para cá, o pai dela morreu ontem. Então, eu não posso fazer isso. Entendeu? E se eu não, também não faço com outro que eu não quero comigo. Eu também essa minha autorresponsabilidade, pelo né? amor de Deus, entendeu? Então, se eu tô num lugar e eu percebo que as pessoas estão ali, vocês nunca vão me ver falando mal de ninguém. Porque da minha boca não saem essas palavras. Acho isso assim perfeito, essa fala que você colocou. Porque o que acontece? Eu acredito muito no seguinte, de que tudo que você conecta, tudo que você verbaliza é uma energia que você está acumulando. Então, tem pessoas que elas têm uma especialidade, que é de ver o ponto preto da folha branca. Sim. Eu fico, cara, tipo assim, tem tanta coisa para você ver, tanta coisa para você olhar, tanta coisa para você admirar. E né? você olha os defeitos. Então, muitas vezes, uma pessoa é teimosa, ela pode ser taxada de determinada. Muitas vezes uma pessoa, né? Sim, muitas vezes uma pessoa... A forma como você olha para aquilo. Ela é CDF, ela pode ser, nossa, essa pessoa... Estudiosa. Ela é muito estudiosa, né? Ela é muito inteligente, então tem... Só que essa palavra estudiosa e inteligente tem uma energia diferente. Muito diferente. Muito diferente. Eu coloco sobre ela palavras positivas. É uma mulher bonita, bem cuidada, pode dizer que é uma mulher perua, né? Tratar no pejorativo. Então, tudo é a forma como você vê. Como você coloca as coisas. Mas o olhar, ele fica contaminado. Ele fica contaminado. E muitas vezes você está olhando o outro de uma forma negativa e você está se olhando de uma forma mais negativa ainda. É porque aquilo está saindo da sua boca o tempo todo e voltando para você ali o tempo todo. E isso é energia. Sim, pura né? energia. A Somos energia que seres você... de energia, né? Uma coisa interessante que eu me lembrei agora é que o Wilhelm Reich, ele começou a estudar bioenergética, ele foi expulso da Sociedade Psicanalítica de Viena por Freud, porque ele estava trazendo esses conceitos, né? Dos chakras, assim, da questão da energia, da coraça muscular. E aí, quando ele começou a trazer esses conceitos, Freud disse, não, isso aqui não é psicanálise, então a gente não quer mais esse cara aqui. E hoje em dia, tudo que se estuda, né, sobre que nós somos muito mais energia do que matéria, faz com que, muitas vezes, a gente precise compreender que pessoas que estão te trazendo energia negativa precisam ser eliminadas da sua vida. Eu vou pedir para os nossos... para as pessoas que estão nos assistindo, que elas façam uma pesquisa simples na internet sobre a água e o arroz. Tem muito essa pesquisa. Colocaram na água 3 copos de água, né? E em um copo a pessoa dizia eu te amo, eu te amo, eu te amo. No outro eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. No outro você é um demônio, você é um demônio, você é um demônio. No outro copo ele fala eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Os cristais que são feitos no átomo da água, a partir das palavras, são perfeitos para amor, para perdão, para gratidão. E os cristais que são gerados no você é um demônio, eu te odeio, não são cristais. Nosso corpo é feito de água. Como que eu posso olhar para o meu próximo e não falar palavras de amor para ele? Eu, quando olho para você e coloco qualquer palavra que não seja uma palavra positiva, eu estou quebrando os seus cristais. E eu não tenho interesse de fazer isso.
Entendeu? Então, eu acho que quando a gente tem essa consciência das coisas, as crianças fizeram até um experimento com arroz também. Um arroz apodreceu e o outro frutificou. Então, as palavras, as nossas palavras, elas realmente têm poder. E quando a gente entende isso, a gente observa que não vale a pena a gente perder tempo falando palavras ruins. Ainda mais sobre as pessoas que nós amamos, né? Às vezes eu vejo, às vezes fala de um pai, às vezes fala de uma mãe. A primeira lei da Bíblia fala em honrar pai e mãe. Às vezes a gente não pode não ter vindo com os melhores, mas foi o melhor que nós conseguimos naquele momento. E graças a Deus eles foram alguma coisa pra gente, e a gratidão o tempo todo, entendeu? Por quê? Porque se você chegou até aqui, alguém te alimentou quando você era bebê. Com certeza. Alguém não te abortou. Alguém teve coragem de ter você. Alguém cuidou de você. Alguém cuidou de você. E eu acho que pode não ter sido da melhor maneira, de repente, ok, mas foi o melhor que aquela pessoa tinha para dar para você. É sobre isso. É sobre... Poxa, mas ela é ruim, mas é o melhor dela. É sobre excelência. É excelência. Eles mas foram ela é uma excelentes péssima, naquilo. mas é o melhor que ela consegue Exato. ser dentro daquele momento de consciência que ela tem, é o melhor que ela pode ser. E eu olho muito para as pessoas assim. Maravilha. E agora eu tô muito triste. Porque a gente tem que acabar o programa. Exatamente. Já ia encerrar. Maravilhoso, né? Foi muito Pensar bom. que Nossa, gente. Eu falo muito Que também. programa incrível, que energia sensacional. Então assista mesmo, pensando no que você pode tirar daqui para sua vida. Então, quero te agradecer muito, Eu que muito. agradeço. Mas olha, gratidão assim, cheia de energia mesmo para você, porque você acrescentou muito nas nossas vidas. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito Com edificados. certeza. E eu tenho certeza também que isso vai edificar a vida de muitas pessoas que vão poder assistir aqui a esse programa. você E é nota 10, minha amiga. Obrigada. Olha aí minha Parabéns, notinha. Cat. Olha lá meu boletim, Cinco gente. estrelinhas Obrigada. douradas no boletim. E agora deixa teu recado final aqui, nessa nossa câmera central. Qual a mensagem final que você quer deixar, Cat? Pessoas, sejam felizes no aqui e no agora. Lembrem que a gente tem 24 horas, um dia tem 24 horas e todos os dias nós temos a oportunidade de sermos melhores. Não percam essa oportunidade de fazer um dia incrível, seja para si mesmo, quando a gente se presenteia, ir no salão, fazer a unha, uma escova, ou fazer um dia incrível para o filho da gente, para o cachorro da gente, para o que for, né? Porque você não apenas pode ser para si, como também pode ser para o outro, né? É sobre isso, sobre ser feliz no aqui e no agora. É isso Maravilha. aí, gente. Obrigada, 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 Cat. Cat. Muito obrigada a todos mesmo. vocês que Valeu, ficaram até meninas. aqui conosco. Muito obrigada. E aproveitem e sejam felizes no aqui e no agora.